Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal que dá aula, pessoal do online. Tudo legal? Vamos começar mais um ciclo aí de preparação para a ESA. Meu nome é Fabrício, sou professor de História. Tá? Já faz um tempo já que eu dou História aqui no curso. Já faz, acho que 8 anos. Então, que eu dou aula para a ESA já faz mais um tempo. Já faz 14 anos que eu estou dando aula para a ESA. Tá bom? É preparação para a ESA ligada à área de História. O que a gente vai ver durante o ano? Isso é importante. Tá? Primeiro, seria importante a disciplina de vocês. Eu sei que é difícil, principalmente na idade de vocês, principalmente agora no verão, né? A gente, numa sexta-feira vir para a aula, né? Eu sei que tem tudo na vida é melhor do que estudar, né? Todo mundo sabe disso. Só que o que é interessante para vocês esse ano? Vocês abandonarem tudo da vida e estudar. Tá bom? Por quê? Porque os anos passam, né? O curso da ESA é um curso periódico, tem todo ano, né? Então, para quem tem idade ainda para o ano que vem, vai ter oportunidade de fazer, né? Só que ele vai passando e o tempo vai apertando, a idade vem passando e a gente acaba deixando de um ano para o outro. Não vou estudar esse ano eu vou só no cursinho, vou só estudar valer no ano que vem. Né? E aí no ano que vem estuda valer, ou já estudou nos outros anos passados e acaba não passando por uma questão ou outra, por duas questões, uma bobagemzinha que a gente erra na hora da prova. Isso acontece, geralmente acontece com os melhores candidatos. O candidato ele vai para a prova preocupado, né? Bem preocupado porque estudou o ano inteiro. Quando quem estuda o ano inteiro se preocupa. Quem não estuda nunca não se preocupa, não tem que se preocupar. Ele não perdeu o tempo da vida dele, teoricamente, estudando, né, durante o ano. Mas quem estuda afinco, ele começa a se preocupar quando chega nas vésperas da prova, um mês antes da prova, né, começa aquela contagem regressiva, faltam 29, faltam 28, faltam 27 dias, faltam 5, faltam 4, e chega o dia da prova, e o cara vai para a prova nervoso, meio pilhado, e acaba atropelando ali o enunciado, atropelando ou as respostas, e acaba marcando a resposta errada, tá? Ou acaba não compreendendo direito, ou não tendo o raciocínio correto para fazer a questão. O cara muitas vezes erra a questão sabendo, tá? Força que a gente nunca viu na vida, não tem ideia, tá? Então, acontece, tá legal? Acontece bastante isso. Vocês já tiveram, talvez, essa experiência, né? Em algum outro concurso, próprio no concurso da ESA, tá? Então, para diminuir esses erros, tá? O curso aqui ele faz simulado. A ideia é simular a prova, então é importante que vocês levem a sério o simulado. Né? Muita gente, não vou no simulado porque vão ver minha nota, né? Vão ver que eu fui mal em história, vão ver que eu fui mal em geografia, matemática, português. Mas o intuito é esse. O intuito é a gente ir mal no simulado, tentar corrigir os erros para posteriormente acertar no dia da prova. Tá legal? Tem que treinar, cara. Né? Se aqui ninguém for um craque, né, da história, geografia, matemática e português, tem que treinar, tá? Tem aquela história para um bom combate, né, tem que ter o treinamento, tem esses provérbios militares aí, então tem que ser cumprido, tá? Tem que ser observado. Esse ano, como o exército está bastante em voga, aí, com o Bolsonaro presidente, um monte de ministério sendo administrado por militares, talvez aumente ainda mais a concorrência ela vem aumentando nos últimos 3, 4 anos da ESA. Como está muito em foco essa ideia do militarismo aí, pode ser que a concorrência seja um pouco maior, tá bom? Pode ser que isso aconteça. Então é importante a preparação de vocês desde o início. Eu achei uma boa o cursinho começar em janeiro, né? A prova, eu não sei se ainda tem data, eu vi ali umas ideias que a prova seja comecinho de agosto, final de julho, tá bom? Então são só ideias, ainda não tem a data certa, ainda marcada pelo Exército. Então o que é importante? É importante desde já vocês focarem nos conteúdos dados, cara. Não deixar acumular conteúdo. Não vou ver grandes navegações, porque é uma bobagem. É uma bobagem, mas ano passado não caiu nem no retrasado. Então a chance de cair esse ano é grande. Tá legal? Aumenta a chance de cair uma questão de grandes navegações. Isso é importante, tá bom? Mesma coisa, a gente vai acompanhar, a gente acompanha o que cai dos outros anos, faz um paralelo para ter mais ou menos uma ideia do que poderá cair esse ano, tá bom? Pela conversa que teve ano passado,
A prova da ESA seria bem mais exigida, né? Porque passa a ser nível 3º grau, quem faz a prova vai sair com um tecnólogo, então a prova seria um pouco mais complexa, mais difícil. Foi mais ou menos, ainda não foi. Né? A gente nota que os enunciados são um pouco maiores, as respostas também um pouquinho maiores, mas nada tão diferente, tá? Do que vinha caindo anteriormente. Aí caiu uma questão ou outra isolada ali, da prova que não costuma cair, uma revolta ali, meio mandrake que eles colocaram, mas as outras revoltas ali dava para entender que só tinha aquela resposta como certa. A gente vai ver essas questões de história, né, durante o ano. Outra questão importante da prova do ano passado, tá, e pelos comentários, é que talvez essa prova desse ano seja um pouco mais aprofundada que a do ano passado. Tá? Por isso a gente vai fazer questões não só da ESA, não só da SpaceX, mas também fazer umas questões mais elaboradas de vestibular, para a gente se blindar um pouco melhor para essa prova aí, como costumamente a gente faz. Tá legal? Dúvidas do conteúdo, vocês podem parar a aula. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre grandes navegações. Então começou o assunto de grandes navegações, o cara tem alguma dúvida, tá? Levanta o braço, pergunta. Tá, isso é importante, vocês virem para a aula com dúvida e sair da aula sem dúvida. Né? Não adianta vocês saírem da casa de vocês, pegar ônibus, pegar carro, pegar bicicleta, vir a pé, chega aqui no cursinho com dúvidas, sai do cursinho com as mesmas dúvidas. Então eu fico em casa, né? Também não tem que estar andando 70 quilômetros para vir dar aula para vocês. Se vocês não perguntarem, podem ficar, ou ficarem com dúvida, eu posso ficar em casa, tá? Só mandando slide para vocês. Então é importante que vocês venham à aula, se interessem pelo conteúdo, perguntem se dúvidas tiverem. Tá? Isso é bem importante. Isso é o aprendizado de vocês, que vocês estão pagando um curso, tá? Vocês têm que exigir dos professores. Tá? Principalmente, estou com dúvida por que Portugal é o pioneiro. Pergunta, porque isso cai. Vai cair. Tá? Vai cair alguma coisa relacionada a isso. Se cair grandes navegações, com certeza, são sempre as questões mais ou menos parecidas que caem na prova da ESA, e não só na prova da ESA. O conteúdo ele não é muito distinto, então as questões elas se repetem, se assemelham de um concurso para o outro. Tá? Então, saber sobre pioneirismo português, saber o que motivou as grandes navegações, saber tratados, Tordesilhas, Intercoiteiro, isso é importante. Tá bom? Importante para o conteúdo de hoje. Tá legal? Sobre as apostilas, vocês receberam uma já está na plataforma, que é de grandes navegações, ela é exclusiva de grandes navegações, então esse ano eu separei um pouco mais as apostilas, antes eu dava 3 apostilas, agora são 5, tá? São 2 pequenas, uma de grandes navegações, com um assunto meio distinto, aí separei o Brasil Colônia do pré-colônia, então vocês têm grandes navegações, tem o Brasil pré-colônia, tem o Brasil Colônia, né? Depois vai ter o Brasil Império e o Brasil República, vão ter 5 apostilas, tá? Essas apostilas, vocês vão ver que as 2 primeiras são bem curtas e as outras 3 são um pouco maiores, tá? Mas é importante, elas têm um grau de importância conforme a prova da ESA exige. Geralmente a prova da ESA ela é formada, né? São 6 questões, geralmente o corpo da prova são 2 de Brasil Colônia, aí engloba grandes navegações, pré-colônia e colônia. Nessas três apostilas que vocês vão receber, a tendência é cair 2 questões, tá bom? A mesma coisa acontece no Brasil Império, 2 questões, e no Brasil República, 2 questões. Isso são variáveis, mas o corpo da prova geralmente é esse, tá bom? É bem separado conforme esses 3 períodos, colônia, Império e República, tá bom? Outra ideia, vocês vão ter apostila, no final dessa apostila também tem alguns exercícios, acho que são 16 exercícios, fora esses, vocês vão receber bem mais durante o ano, a gente vai distribuir bastante exercício para aumentar o nível aí de chances, né, possibilidades que podem ser cobradas na prova. Tá tranquilo? Sobre a aula de história, é isso, todas as aulas são com slides, tá? Esses slides também são disponíveis na plataforma, tanto quanto a apostila, tá? Eu acho que é isso aí, mais ou menos, as ideias. Eu metei um pouco a data, né? Quem vem do ensino médio, tá? Quem vem de provas do Enem, que não cobram data, a prova da ESA, ela cobra data, tá? Ela vai cobrar uma data para você se situar no espaço,
tá? No espaço cronológico, isso é importante. Então, pô, tem que saber data? Não tem que saber, mas é importante saber, tá? A prova de história ela não é feita de datas, mas as datas, as regiões, tá? Que acontecem, os movimentos, né? Ou revoltas, ou regiões de governo, né? De revoluções, são importantes você saber, tá? Porque, pô, por exemplo, caiu a questão do ano passado sobre revolta indígena, né? Cai 3 revoltas indígenas e falava que uma era no Nordeste. Aí aparecia Tamoios, aparecia Guerra Guaranítica, que a gente não sabe que não acontece no Nordeste, acontece no Sudeste, no Sul, e aí acaba matando a questão com a outra alternativa correta, tá? Então, por isso que é importante. Nessas provas que vocês vão fazer, principalmente da ESA, se ater a data é importante, porque a data ela mostra, né, cronologicamente, e também saber os lugares em que acontecem, principalmente as revoltas, porque vai localizar vocês nas alternativas. Se vocês tiverem dúvida quanto enunciado, vocês vão matar as questões pelas alternativas. E essas alternativas mostram regiões totalmente diferentes, como aconteceu na prova passada, e aí fica fácil de eliminar as respostas erradas. Isso a gente vai fazer, esse exercício a gente vai fazer, esses exercícios de eliminar as respostas que não tem nada a ver com o contexto, a gente vai fazer isso daí durante o ano aí, até o dia da prova. Tá legal? Além disso, a gente vai fazer resumos do conteúdo, né, matéria, resumo, bem simplificado. Esses slides que vocês vão receber em PDF na plataforma, eles são bem simplificados, pessoal. Então, é importante aliar a apostila com os slides, tá? Então, apostila e slide, eles ajudam bastante. O cara vem à aula, se vocês conseguirem, se vocês tiverem a disciplina de ler antes o conteúdo, porque a história ela é corrida, né? Eu não vou começar em Grandes Navegações e vou falar de República na próxima aula. Na próxima aula, se eu tiver terminado Grandes Navegações, eu vou começar no Brasil pré-colônia. É automático, vocês vão receber isso daí. Então, quem tiver o tempo disponível, tá? Leiam alguma coisa sobre o Brasil colônia já. O cara deu Grandes Navegações, ele vai dar Brasil colônia. Vou dar uma lida no Brasil pré-colonial. Você já vem para a aula com uma ideia do que eu estou falando. E aí fica mais fácil. Fica mais fácil para vocês compreender, não ficar voando muito, não ficar muito no ramo imaginativo. Outra ideia importante, pessoal, que eu gosto, que eu preferia que vocês fizessem, é trazer caderno. Estou vendo bastante gente com caderno, então o caderno é importante para quê? Porque está passando o slide aqui, eu falo alguma coisa importante, vocês marquem alguma coisa. Né? Marquem, não quer escrever tudo, porque não vai dar tempo de escrever, mas marque o slide 13, slide 4, ou bote lá o título do slide, e aí vocês olhem em casa esse slide, conferem, leem de novo. Vai ser, eu sempre falo quando é mais importante um do que o outro, quando tem mais possibilidade de cair na prova ou não. Eu sempre falo em aula também, e é importante para vocês, pô, vai cair pioneirismo português, ele já falou que isso é importante, então escreve ali pioneirismo português, e aí na prova, em casa, procura no slide que eu falei, ou procura na apostila, que também tem algumas coisas parecidas na apostila e no slide, não são iguais. Tá legal, pessoal? Então, vamos começar o nosso ano aí com Grandes Navegações. Grandes Navegações é um episódio importantíssimo da história, tá? É aqui onde começa a se descobrir mais ou menos o mundo que é hoje, né? São onde quando os europeus saem do seu continente, né, do velho continente, e chegam no novo continente. Então, muitas vezes o cara aprende no colégio que a América é o novo continente. Por que é novo continente? Porque é descoberto depois do continente europeu. São os europeus que saem de Portugal e da Espanha primeiramente, vão navegar pelo Oceano Atlântico para descobrir um novo continente. Por isso, a América se transforma, né, se chama de Novo Mundo, porque é um novo continente descoberto por esses europeus. Tá? São esses europeus chamados de colonizadores da América. Por quê? Porque saem principalmente, né, de Portugal, né, é o pioneiro das grandes navegações, depois é a Espanha, e vem colonizar praticamente toda a América, né, incluindo a América do Norte até a América do Sul. A maioria dos territórios são ocupados por Portugal e principalmente por Espanha. Tá? Depois vem francês, depois vem inglês, tá bom? Mas a ideia é essa aí, ideia importante para a prova, tá? Então, grandes navegações vão ver aí. Vamos ver um contexto aí, pessoal, de grandes navegações. Esse contexto, ele não vai cair na prova,
Tá? Isso não cai na prova da ESA, porque isso daí é mais história geral. Por que eu coloquei aí? Para o cara ter noção do que ocorreu. Tá? Ter noção do que ocorreu na Europa, o que estava ocorrendo na Europa para acontecer as grandes navegações. Tá? Essas situações que estão aqui no quadro, tá? É um desfecho de episódios que vão acabar formando o Estado Nacional. E esse Estado Nacional, o primeiro Estado Nacional a se formar, é Portugal. Por isso, Portugal é o primeiro a começar as grandes navegações. Então, um assunto recorrente em prova. Quem é o primeiro país a se formar na Europa? Portugal. Quem é o primeiro país a iniciar as grandes navegações? Portugal. Tá? Então, o pioneirismo português está na formação do Estado Nacional, isso é importantíssimo, o Estado Nacional é um país, é o primeiro país a se formar na Europa, é Portugal. Por isso, Portugal começa com as grandes navegações. Por exemplo, Portugal começa com as navegações em 1415. Tá? Isso a gente vai rever. 1415, com a tomada de Ceuta, Portugal inicia as grandes navegações. A Espanha, que é o segundo país a se formar na Europa, ainda não tinha se unificado, ainda estava em guerra contra os mouros, tá? Contra os muçulmanos. Tá bom? Então, Portugal larga com uma certa vantagem, né? Pô, começa em 1415 Portugal, a Espanha só vai começar no ano da sua unificação as grandes navegações em 1492, que a Espanha se unifica em 1492 e Colombo, financiado pelas joias da coroa espanhola, faz a sua navegação e descobre a América no mesmo ano. Tá bom? Então, quais são os episódios? Episódios importantes para que, nesse contexto europeu, ocorram as grandes navegações. Cruzadas, principalmente a quarta cruzada, tá bom? De 1200, no século XIII, começa a quarta cruzada chamada Cruzada dos Comerciantes, patrocinada por Veneza, tá? Por comerciantes de Veneza. Quando começa essa cruzada tem início, né? E o desfecho dessa cruzada ela é muito importante, por quê, pessoal? Porque começa na Europa o que tinha deixado de existir desde o início desde o século V, desde do final do Império Romano do Ocidente, que é o comércio. O comércio desaparece na Europa do século V ao século XII. Com o advento das cruzadas, recomeça o comércio, renasce o comércio. A vida europeia, que era rural, com o comércio, passa a ser urbana. Então, no início da Idade Média, século V, existe um êxodo urbano. A única vez que a gente vai falar na história de êxodo urbano. As pessoas fogem da cidade em direção ao campo. Começa uma ruralização da sociedade europeia. Essa ruralização, ela tende a diminuir com o ressurgimento comercial. Quando existe comércio, existem aglomerados urbanos, existem centros comerciais que viram cidades, por isso o ressurgimento urbano. Tá bom? Com o renascimento comercial, o ressurgimento urbano, esse comerciante que trazia as suas especiarias do Oriente para o Ocidente começa a enriquecer, surgindo uma classe social distinta. Tá? Antes tinha a nobreza, tá? E tinha os camponeses, os servos. Agora, com o enriquecimento do comércio, surge a burguesia. Essa burguesia é fundamental para as grandes navegações. Por quê? Porque são eles que vão financiar as grandes navegações, aliados à coroa do seu país. Tá? Ao lado do rei do seu país, ou de Portugal ou de Espanha, que são os primeiros. Com o surgimento da burguesia, existe o empobrecimento dos senhores feudais, uma crise do feudalismo. O rei vai fazer aliança com a burguesia e aqui começa um país. Começa a formação do Estado Nacional tão importante para o crescimento burguês e para o fortalecimento desse rei. Quanto mais rico for o Estado, quanto mais metais tiver o Estado, mais rico é esse rei, mais poderoso esse rei. Por isso esse rei vai criar algumas formas, tá, para aumentar os lucros da burguesia. Tipo, vai dentro do seu país, da sua faixa territorial, da sua recém-formada região de fronteiras, ele vai formar um exército permanente para quê? Para proteger os negócios da burguesia e também para proteger, obviamente, o rei. Ele vai criar uma unidade de pesos e medidas. Para quê? Para mensurar melhor os lucros da burguesia. Então, agora vai ter uma unidade de peso. Antes não tinha. Vai ter uma unidade de medida. Tá? Quando a Europa, antes da formação dos Estados Nacionais, cada rei ou cada senhor feudal media ou pesava dentro do seu reino, do seu feudo,
conforme a sua vontade. Ou era tamanho da espada, era palmo, tá? ou o peso era com quantas abóboras, quantas batatas, então não tinha como mensurar um lucro. A partir da formação do Estado Nacional, a partir da invenção de regras, tá? De leis, de cobrança de impostos, esse rei aumenta o seu poder, tá? O seu poder real, a sua autoridade, porque aumenta o seu poder financeiro, e a burguesia também faz a mesma coisa, ela mensura melhor seu lucro, lucra mais, porque consegue medir quanto compra no Oriente e quanto vende no Ocidente. Tá? Então esses episódios aí são importantes para ter o rei como centro, tá? Com o poder absolutista que a gente vai ver hoje, aliado ao capital da burguesia. Essa aliança rei mais burguesia forma um Estado Nacional e este Estado Nacional vai começar a financiar, a incentivar as grandes navegações. Tá bom? Então olha só, nesse contexto histórico ainda, como as cruzadas, a quarta cruzada é financiada pelo Lorde de Veneza, as duas principais cidades, isso é importante, tá? Isso cai muito na prova da ESA, as duas principais cidades que dominam o comércio das especiarias. O que é esse comércio das especiarias? O comércio das especiarias é o seguinte, pessoal. Especiaria significa algo raro, né? Traduzindo para o português, algo raro. O que é algo raro? É algo caro. Então é um produto altamente lucrativo na Europa. Por que é raro na Europa? É raro na Europa porque a Europa não tem clima, tá, para plantar algumas especiarias. Por exemplo, açúcar. A cana-de-açúcar é uma especiaria. Ela vai ter alto valor de mercado. Por isso que mais tarde, a partir de 1530, a gente vai começar a ver aqui no território brasileiro a plantação de cana-de-açúcar. Por quê? Porque é um produto muito caro, muito raro naquele período, tá? No início do século XVI. Então, açúcar é um período, é uma planta tropical onde não se plantava na Europa, então era raro na Europa, tá bom? A gente tem noz moscada, tem pimenta do reino, tem gengibre, pô, tem vários temperos que eram usados para conservar a carne, já que nesse período, né, a gente não tem geladeira, não tem freezer, não tem nada. Tem o quê? Tem que ter um tempero para diminuir o mau cheiro da carne, para disfarçar, tá, esse mau cheiro da carne, para temperar, para defumar a carne. Hoje a gente vê muitos produtos temperados, né? Tem origem na Idade Média e todos esses produtos, a maioria desses produtos defumados que a gente vê no mercado, tipo copa, tipo presunto, tipo salame, tem origem na Idade Média e serve esses temperos para disfarçar o mau cheiro da carne que exalava naquele período, porque não tinham onde conservar. Né? Vocês tinham, por exemplo, uma vara de porcos ou um rebanho de gado, chegava o inverno, o que tinha que fazer? Tinha que matar esses animais porque não tinha alimento, né? Não tinha tecnologia e nem alimentos para manter esses animais no inverno. Então matava uma grande quantidade para disfarçar esse mau cheiro, né? Para temperar essa carne, usava as especiarias vindas do Oriente, né? Vindo da Índia, da China. Por isso, a importância desse produto. Cara, se a gente for se dar conta, tá? É um pensamento muito louco. O cara sair de Portugal, por exemplo, fazer o contorno inteiro na África para comprar pimenta, né? Para comprar noz moscada. Qual a ideia do Colombo de fazer a volta no mundo para comprar gengibre, cara? Quem faz isso, cara? O cara não vai na esquina comprar gengibre hoje, cara. O cara não vai na esquina comprar noz moscada. Nunca. A maioria de vocês nunca compraram noz moscada, cara. Por que o cara usa noz moscada? Né? Vai fazer um molho branco, usar noz moscada, até se o cara não tritura bem, fica horrível. Né? Então, eram os produtos muito usados nesse período para conservação dos alimentos. Tá? Muito usados mesmo. E muito importantes para a sobrevivência europeia. Tanto que a Europa pagava em peso de ouro, né? Pagava com um preço muito alto essas especiarias vindas do Oriente. Tá legal? Então, ó, no século XV, europeus que quisessem comprar especiarias, pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza e Gênova. Essas duas cidades, tá, italianas que ficam, na época a Itália não era um país que ficava na Península Itálica, tá bom? São as cidades que controlam, que monopolizam o comércio de especiarias do Oriente. Quem vai buscar as especiarias no Oriente até o século XV? Só quem vai é Veneza e Gênova. Portugal vai? Não. Tá legal? Espanha vai? Não. Inglaterra? Não. Holanda? Não. Ninguém vai. Tem um monopólio. E esse monopólio
é dessas duas cidades, Veneza e Gênova, que possuem um monopólio destes produtos, com acesso aos mercados orientais. Índia era o principal. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vindas do Oriente era o Mar Mediterrâneo. Então, desse slide, pessoal, já caiu várias questões da ESA. A gente vai refazer algumas questões nas próximas aulas. Vocês vão ver que 2, 3 questões da ESA já abordaram esse assunto aqui. Gênova e Veneza como as cidades que monopolizavam o comércio de especiarias pelo Mar Mediterrâneo. Tá? Também vai mostrar para vocês o Mar Mediterrâneo como principal fonte de comércio do Oriente ao Ocidente. Quando isso? Antes das grandes navegações. Tá legal? As grandes navegações vão mudar isso? Bom, vão mudar consideravelmente. Gênova e Veneza vão perder importância e o Mar Mediterrâneo também. Tá? Vão perder, obviamente, Gênova e Veneza vai perder importância para Portugal, depois para Espanha, e o Mar Mediterrâneo perde a sua influência, muda o eixo, né, econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Tá? Então, essas 3 palavras aí em vermelho, né, são muito importantes, cara. Tá? Muito importantes mesmo. Tanto Gênova e Veneza como monopólio e o Mar Mediterrâneo como principal via comercial lá da Europa para o Ocidente. Obviamente, pessoal, do Ocidente para o Oriente. Obviamente que as cidades mais ricas dessa época na Europa são Veneza e Gênova. É aqui que vai começar, pessoal, por exemplo, bancos na Europa. Os bancos começam em Gênova e Veneza, porque tem riqueza, tem uma burguesia forte. Tá? Quem vê o Renascimento, né, o Renascimento cultural, científico da Europa, vê como berço desse Renascimento a Itália. Por que a Península Itálica é o berço do Renascimento? Porque lá tem dinheiro. Tá? Lá a burguesia rica está em Gênova e Veneza e nas demais cidades lá da Itália, em Milão, na Toscana. Tá legal, pessoal? Então lá tem dinheiro, lá esses burgueses financiam artistas, né? Aí vai financiar Michelangelo, Donatello, Rafael, tá? Financiam esses artistas para se inserir na sociedade. Esses artistas vão pintar quadros seus, telas suas, esculturas, para esses burgueses, né, esses novos ricos, terem aceitação na sociedade, se igualar mais ou menos ao prestígio da nobreza, que tinha menos recurso financeiro, mas tinha mais tradição. A burguesia, para fazer essa igualdade, né, de poder, de influência, vai fazer o renascimento cultural lá na Europa. Tá? Outro assunto importante, pessoal, que esse renascimento, além de cultural, ele também é científico. Sendo científico, vai mudar a cultura europeia. Por exemplo, a cultura europeia antes era teocêntrica. Tudo era explicado por vontade divina. A partir do Renascimento, que é uma mudança importantíssima na Europa, vai virar antropocêntrica. O que é antropocêntrica? As perguntas, as razões também podem ser respondidas pelos homens. Os homens são a fonte de estudo, são o centro das ideias, não só Deus. Não é tudo explicado por vontade divina, mas também por explicações e razões do homem. Por isso o antropocentrismo muda bastante. Outra ideia comum também, naquela época, é que a Terra era plana, né? Era plana e no final do oceano tinha um abismo onde cairia lá. Né? Era a mesma teoria do geocentrismo, onde a Terra era o centro do universo. Tá bom? E todos os outros corpos celestes orbitavam em volta da Terra. Esse geocentrismo é eliminada essa teoria, né? Ou pelo menos tenta se eliminar para o heliocentrismo, onde bota o Sol como centro, né? Como a gente estuda hoje, e os outros corpos celestes fazendo a órbita do Sol. A ideia aí, por exemplo, é a prova, né, que Colombo queria formar da esfericidade da Terra, mostrar que a Terra era uma esfera, dizer que a Terra é redonda, que no final do Oceano Atlântico não tinha um grande abismo onde todos cairiam, né, onde os navios portugueses e espanhóis cairiam. Isso também é muito usado em relação ao Renascimento, a nova forma de pensar na Europa. Tá? Então são coisas importantes, a maturidade, né, o estudo, a busca pelo conhecimento também faz mudar essa ideia de mundo que tinha o europeu até então. Tá bom, pessoal? Então começam a se aventurar mais os europeus e aí acabam se jogando nas grandes navegações, assunto importante para a prova. Pode passar, por favor. Nesse mapa aqui, pessoal, a gente vê o mapa europeu,
tá? E parte do mapa asiático aqui abaixo o continente africano. Essas rotas aqui em vermelho e verde mostram Veneza em verde e Gênova em vermelho. Tá legal? O que faz Gênova e Veneza? Aqui é o Mar Mediterrâneo. Pelo Mar Mediterrâneo fazem o comércio do Oriente para o Ocidente. Tá? Então vão passar pelo Mar Mediterrâneo, chegam no Oceano Atlântico e através do Oceano Atlântico vão para o Mar do Norte também fazer esse comércio. Feito por quem? Por Gênova e Veneza. Tá? Então até o início das grandes navegações, né? até a chegada de Vasco da Gama em 1498 nas Índias, quem tinha o monopólio comercial era Gênova e Veneza. Tá bom? É o que fala aqui, ó, mapa que apresenta as rotas de comércio das cidades italianas de Gênova e Veneza. Tranquilo? Pessoal, causas da expansão marítima e comercial. Então aqui tem tudo que é livro, essa mesma história. Isso aqui não vai cair nunca. Fatores econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, também se quiser separar de cultura, concorrem para a expansão marítima e comercial europeia. Então tudo colabora para as grandes navegações. Tá? Ou grandes navegações, ou expansão marítima, ou expansão comercial da Europa para a América. Tá bom? Ó, motivações para a expansão marítima. Isso é importantíssimo. Tá? Então, como Gênova e Veneza era importante, e o Mar Mediterrâneo importante, o que motiva a expansão marítima, os portugueses, primeiramente, fazer essa expansão marítima, isso é importantíssimo. Que fatores são esses, pessoal? Os estados europeus almejavam uma nova rota marítima para chegar nas Índias. Por que almejavam? Quem é que tinha o controle, o monopólio dessas rotas marítimas? Gênova e Veneza. Se Gênova e Veneza tinham esse controle, pessoal, tá? Os outros estados que estavam se formando, tipo Portugal e Espanha, eles ficavam relegados disso. Eles não tinham nenhum poder sobre o Mar Mediterrâneo e não tinham como chegar às Índias para fazer as grandes navegações, o comércio. Por isso, a ideia das grandes navegações. Que ideia é essa? Por exemplo, a gente vai rever essas ideias, mas eu vou dar uma pista para vocês. Por exemplo, aqui, pessoal. Ó, aqui o cara enxerga melhor o mapa. A ideia de Lisboa, a ideia de Portugal, para fugir desse monopólio feito por Gênova e Veneza no Mar Mediterrâneo, Portugal tinha a ideia de fazer o contorno na África. Todo o continente africano para chegar aqui nas Índias. Qual é a navegação maior? Eu navegar pelo Mar Mediterrâneo ou eu fazer todo o contorno da África para chegar às Índias? O contorno da África para chegar às Índias é muito maior do que eu navegar pelo Mar Mediterrâneo, não é? Por isso é o nome Grandes Navegações. É simples. Aqui é uma navegação pequena, aqui é uma grande navegação. Quem fazia essa navegação pequena pelo Mar Mediterrâneo? Gênova e Veneza. Quem controlava essa navegação pelo Mar Mediterrâneo? Gênova e Veneza. Tá bom? Portugal vinha aqui? Não. Portugal já comprava esses produtos inflacionados trazidos por Gênova e Veneza, essas especiarias, para os seus burgueses e seus nobres. O que queria a burguesia portuguesa? Uma nova rota comercial para chegar às Índias, para sair desse monopólio do Mar Mediterrâneo. Por isso, vai ter a rota de circunnavegação na África, ou chamada também de périplo africano, que a gente vai ver essa rota aqui. Essa é a ideia portuguesa para chegar às Índias. Todas, pessoal, toda a ideia das grandes navegações, tanto o plano de navegação português quanto o espanhol, a ideia não é descobrir um novo continente. A ideia é uma nova rota para chegar nas Índias. A ideia é fazer uma nova rota comercial para fugir de Gênova e Veneza, para comprar pimenta, noz moscada, açafrão, gengibre aqui, ó, na Índia. Tá? É isso que motiva as grandes navegações. O comércio das especiarias. Então, a Espanha quer fazer uma rota. Qual é a ideia da Espanha? A ideia da Espanha é sair, obviamente, da Espanha, fazer a volta no mundo inteiro para chegar nas Índias. Uma navegação ainda maior que fazer o contorno do perímetro do continente africano. Tá bom? Então, essas ideias, pessoal, vocês têm que ter elas na mente. Tá? Qual é a ideia na mente? Para que eu quero as grandes navegações? Para que Portugal e Espanha querem as grandes navegações? Para chegar na Ásia, para chegar na Índia. Tá? Principalmente nas Índias. Aí, quando fala Índia e China, tá bom? Se compreendia a mesma coisa, nas Índias se chamava. Tá bom? Então, a minha ideia é
Pô, como que eu vou driblar o mar Mediterrâneo, o monopólio de Gênova e Veneza, para chegar nas Índias? A ideia é, pô, uma nova rota. Que rota Portugal define? Pô, eu quero sair daqui de Portugal, fazer o contorno no continente africano e chegar nas Índias. É uma ideia, tá? O que os espanhóis querem através de Cristóvão Colombo? Fazer a volta ao mundo para chegar nas Índias. Então o objetivo é chegar às Índias, para comprar especiarias sem passar pelos atravessadores de Gênova e Veneza. Tá legal? Tá, isso é importante. Então aqui, pessoal, os estados europeus almejavam uma nova rota marítima para chegar às Índias, né, saindo do mar Mediterrâneo. Necessidades de novos mercados, isso é importante. Então a ideia é comercial. A gente vai ver a ideia, por exemplo, a gente vai ver o governo, né, desses estados nacionais surgentes na Idade Média e Idade Moderna, né? Só quem surge na Idade Média é Portugal. A Espanha, que é o segundo país a se formar, o segundo estado a se formar é já na Idade Moderna. Então, quais são as ideias? A ideia política é o absolutismo, né? O rei com poder absoluto, com poder total. E a economia desse rei é o mercantilismo, que é uma economia de mercado. Por isso essa ideia, busca de novos mercados. Tá? A gente vai estudar tanto absolutismo quanto mercantilismo para ter uma noção do que é na hora da prova. Falta de metais preciosos da Europa, isso acontece muito em virtude de que a Europa pagava com metais preciosos especiarias que vinham do Oriente. Como o solo europeu não é um solo onde produz muito, né, não se encontra muito, se prospecta muito minerais, muitas riquezas de ouro e prata, e as riquezas que tinham metais preciosos acabavam sendo entregues para o Oriente em troca das especiarias. Tá? Interesses dos estados nacionais, isso é importantíssimo, por isso Portugal é o primeiro estado nacional e por isso também é o primeiro a iniciar as grandes navegações. Propagação da fé cristã, outro assunto importante. A Igreja Católica já tinha tido o primeiro cisma, tá? Já tinha separado a Igreja Católica do Ocidente da Igreja Católica do Oriente, tá? Já estava acontecendo as reformas protestantes aqui na Europa. A Igreja Católica estava perdendo fiéis para a Igreja luterana, calvinista, anglicana. Então, o que queria a Igreja Católica? Aumentar a sua propagação da sua fé, catequizar os nativos dos povos conquistados. É o que vai acontecer com o Brasil. Os índios brasileiros, os nativos do Brasil, vão ser catequizados por padres católicos vindo com os portugueses. Não se esqueçam do seguinte, pessoal. Portugal e Espanha são dois países católicos absolutos. Né? Por exemplo, a França vai ficar separada entre calvinistas e católicos. A Inglaterra vai ser dos anglicanos. Né? A Alemanha será dos luteranos. Tá bom? Mas Portugal e Espanha não. Eles seguem fiéis à Igreja Católica. E traz padres da Igreja Católica para catequizar os nativos aqui. Isso mostra, pessoal, isso exemplifica porque a América Latina, né, do México para baixo, é onde tem o maior número de católicos do mundo. Isso exemplifica também porque o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. Porque são catequizados por países católicos, Portugal e Espanha. Tá? Conquista de Constantinopla. Essa conquista de Constantinopla ela impulsiona ainda mais as grandes navegações. Tá? E isso aqui é importantíssimo. Antigamente, os meus slides eu colocava conquista de Constantinopla aqui em cima. Né? Por que eu tirei a conquista de Constantinopla daqui de cima e coloquei embaixo? Pelo simples fato que tem algumas questões de concurso que induzem o candidato ao erro. Tipo, é por causa da conquista de Constantinopla que inicia as grandes navegações. Isso está errado. Tá? Por que está errado? Porque é cronológico, cara. Essas ideias aí, pessoal, é por isso que eu falo. A prova de história, vocês têm que saber um pouco de data. Pô, é chato data? É chato data. Mas o mais chato é ainda tu errar uma questão por causa da data, por não se localizar. As grandes navegações, pessoal, começam em 1415. 1415 é a tomada de Ceuta. Tá? Então, esse ponto aqui, 1415,
É onde Portugal, onde saem os portugueses de Lisboa e chegam na cidade de Ceuta. Aqui começam as grandes navegações, 1415. Tá? A conquista de Constantinopla, essa conquista de Constantinopla, ela muda. Ela faz a transição, né? Didaticamente, no mundo inteiro, né? Principalmente no Ocidente, existem divisões. Pô, naquela época era a Idade Média. Qual episódio marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Esse episódio é a Conquista de Constantinopla. A Conquista de Constantinopla é tão importante, pessoal, que ela vai fazer a transição, ó, da Idade Média para a Idade Moderna em 1453. Em 1453, os turcos otomanos tomam Constantinopla, tá, do Império Bizantino. Eles não vão proibir, pessoal. Constantinopla é o principal porto de entrada e saída de mercadorias do Oriente para o Ocidente. Tá? Os turcos otomanos não proíbem esse comércio, mas aumentam muito os impostos, o que deixa as especiarias que eram caras, muito mais caras ainda. Tá? Por isso, a conquista de Constantinopla impulsiona ainda mais as grandes navegações. Pô, se uma pimenta custava X, a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, eles aumentam os impostos, essa pimenta vai custar X mais 50, ou X mais 100. Isso vai impulsionar, vai dar incentivo ainda maior a Portugal, tá bom? De se jogar cada vez mais no mar para achar uma nova rota comercial para chegar nas Índias. Tá? Isso é natural, pessoal. Se vocês têm um trajeto curto, vocês querem chegar a Porto Alegre, por exemplo. Pô, eu vou por aqui pela BR-293, aí pega aquela BR, eu nunca sei o nome, aquela das curvas lá de Caçapava, 58, acho que é, 53, e aí pega a 290. Esse é o caminho mais perto, tá? Eu vou por aqui. Tá? Mas se colocarem um pedágio, tá? nessa rodovia, um pedágio que te cobra R$200, cara, pô, mas aí eu já não vou mais por aí, eu vou para um caminho mais longo, que eu não tenha que pagar esse pedágio. Esse pedágio que eu me refiro são os impostos que os turcos otomanos colocam. Então tu deixa de andar pelo mar Mediterrâneo, onde é uma navegação pequena, né, uma pequena navegação, e começa uma grande navegação. Aí vai juntar a exclusão que tinha Portugal, tá? O interesse português ele aumenta por quê? Porque ele já era excluído do mar Mediterrâneo. Aí, já excluído do mar Mediterrâneo, ainda o porto de Constantinopla, que é o principal porto de entrada do mar Mediterrâneo desses produtos, aumenta muito os impostos, porque agora os turcos otomanos tomaram esse porto. Tá bom? Vamos fazer o quê? Vamos fazer com que Portugal se jogue cada vez mais na ideia de fazer o contorno do continente africano para chegar às Índias, para não pagar esses impostos, obviamente. Tá? Agora eu mostro ali no mapa, vocês vão entender um pouco melhor. O que é importante saber para a prova? Tá? Sem olhar mapa. A conquista de Constantinopla impulsiona as grandes navegações? Impulsiona. A conquista de Constantinopla é por causa da conquista de Constantinopla que inicia as grandes navegações? Não. Tá? Quando inicia as grandes navegações? 1415, tomada de Ceuta. Tá? Isso aí foi questão de uma prova da SpaceX uns 3 anos atrás. Perguntava início das grandes navegações, a resposta 1415, tomada de Ceuta. Tá? Bem simples assim a questão. Tem que saber data? Tem. Concurso militar ainda tem que saber data. Não tem, os concursos militares não tem aquela viagem do Enem, aquela viagem louca do Enem, subjetiva, não. As questões são objetivas. Tu sabe a questão, pô, tu faz em segundos. Se tu não sabe, tu reza um terço inteiro e não descobre. Tá? Não tem olhar a ideia do autor, não tem interpretação. É aquilo ali, é cru. Tá? Se tu sabe, tu sabe. Se tu não sabe, chora, meu galo. Tá? Essa é a ideia. Então, olha só, e esses trocadilhos aí, essas ideias, elas aparecem em prova e matam o cara. O cara vê Constantinopla, sabe que Constantinopla é um advento importante da história. Pô, ela vai fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então ele vai, é por causa de Constantinopla que inicia as grandes navegações. O cara tá certo, sabe aquilo ali. E erra a questão. Por que erra? Porque o início é 1415 e a tomada de Constantinopla é 1453. Tá legal? Então é importante saber essas datas aqui, as datas importantes eu sempre falo, tá bom, pessoal? Então, conquista de Constantinopla impulsiona ainda mais, motiva ainda mais as grandes navegações. E o absolutismo do rei, juntamente com a sua política mercantilista, isso sim, e também entusiasma
a burguesia, porque vê através dessa economia de mercado aqui, com intervenção do rei, uma possibilidade de enriquecimento. A burguesia enriquece e paga impostos ao rei. O que acontece? O rei enriquece com os negócios da burguesia. Quanto mais negócios fizer sua burguesia, mais impostos paga, mais o rei ganha. Mais forte fica o seu reinado. Lembra sempre essa ideia, pessoal. Toda ideia, isso vai ser em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo. Quando a economia do país, quando a economia do estado for forte, o governante é forte. Quando a economia do seu país decrescer, ele cai. Tá? A gente tem vários exemplos aí no Brasil, vários exemplos no mundo, onde quando a economia vai mal, o governo cai. Quando a economia vai bem, mesmo com várias denúncias, o governo fica. Tá? Isso daí a gente vê direto isso daí. Tá bom? Ó, deixa eu apagar aqui. Pessoal, Constantinopla é isso aqui, ó. Tá aqui circulado aqui Constantinopla, tá bom? Só contando uma historinha de Constantinopla. A gente tem Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quando inicia a Idade Média, é com as invasões bárbaras. Então, acaba o Império Romano do Ocidente, que a capital era em Roma. Qual Império Romano ainda vive? O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então, como o Império Romano era muito grande, ele se divide. Império Romano do Ocidente, capital Roma. Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. O que vai acontecer aqui? As invasões bárbaras acabam com o Império Romano do Oriente, do Ocidente, tá? O Império Romano, onde a capital é Roma, desaparece, vai começar com a sociedade ruralizada, que eu falei no início da aula, tá? Existe o êxodo urbano, as pessoas saem da cidade com medo das invasões bárbaras e vão para o campo, vão buscar abrigo e proteção dos senhores feudais e começa o feudalismo, tá? Constantinopla, o Império Romano do Oriente, ele mantém-se intacto. Ele não é invadido pelos bárbaros, tá bom? Chama-se a partir daí Império Romano, Império Bizantino. Império Romano do Oriente se transforma em Império Bizantino. Esse Império Bizantino vai resistir até 1453, quando os turcos vão tomar Constantinopla, a capital do Império. O cara fica pensando, pelo menos eu pensava, né, quando eu aprendi lá, a tomada de Constantinopla acaba com o comércio de especiarias, porque leva muitos impostos. Mas Constantinopla é um porto só. É o principal? É. Mas os outros portos aqui, por que não seguem fazendo comércio? Né? Por que não seguem fazendo comércio com o Oriente? Ou não mantêm os mesmos preços que tinham com o Ocidente e o Oriente? Por que eleva os impostos a partir de Constantinopla? Porque quando os turcos tomam Constantinopla era a última parte que os turcos tinham que tomar. Eles já tinham tomado o resto todo do Império Bizantino. Constantinopla vai ficar sitiada pelos turcos otomanos por um certo tempo, até eles tomarem Constantinopla, a última resistência do Império Bizantino. E aí eles colocam seus impostos em toda essa parte aqui, ó. Então, todas as terras banhadas na parte leste do Mar Mediterrâneo vão ser dos turcos otomanos. Isso impossibilita que eu vou para Trípoli, que eu vou para Damasco fazer esse comércio, tá bom? Porque são todos do Império Muçulmano, vão ser todos islâmicos, e aí esses turcos otomanos vão colocar impostos aqui, tá bom? Vão colocar impostos aqui. Por isso a ideia de fugir daqui e chegar até as ilhas. Tá legal, pessoal? Tá? Constantinopla hoje é Istambul, lá na Turquia. Tá? Que comércio se tinha? Ó? Então, aqui na África se tinha marfim, ouro, pimenta malagueta e escravos. Tá? Era o comércio que se tinha no século XV na Europa, da Europa com a África. Perfumes do Oriente Médio, tapetes, escravo, canela, gengibre, cânfora, tá? Noz moscada, seda e porcelana vindo da China. Tá? O que vai alimentar essas grandes navegações? Da onde essa ideia de achar o Oriente? Por que a ideia de chegar ao Oriente? Então são motivadas duas ideias importantes, né? Duas lendas fantásticas importantes que estimulam os europeus a se jogar nessas grandes navegações. Isso aí é mais para conhecimento, não cai na prova, tá bom? É muito difícil isso aí cair na prova da ESA, pode cair em outros tipos de prova, principalmente prova ligada ao Enem. ESA não vai cobrar isso aí nunca. Tem um livro do Marco Polo chamado Livro das Maravilhas. Marco Polo vai no século XIII até a China, né? Até
a Ásia, tá? E conta maravilhas desse livro. Esse livro é um livro de cabeceira de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo adorava esse livro das maravilhas, né? A ideia dele era chegar nas Índias para viver, né, na China, nas Índias, no Oriente, para viver as experiências sentidas e vividas por Marco Polo, tá? Contadas nesse livro das maravilhas. Então isso entusiasma Colombo a fazer a volta no mundo para chegar ao Oriente, tá bom? E também vai interessar vários navegadores aí para chegar ao Oriente através desse livro de Marco Polo, tá? Isso é uma ideia, né, que estimula essa chegada, essa ida, né, da Europa para o Oriente. A outra ideia, pessoal, é a cidade perdida de Eldorado, tá? Uma cidade toda em ouro. Quem não quer uma cidade toda em ouro, tá? Então, esses europeus diziam que na América, né, depois de conquistar a América, uma das ideias, né, da onde ficava Eldorado é na Amazônia, principalmente em Roraima, tá? O estado mais pobre do Brasil, tá? Lá ficava Eldorado. Estou até hoje procurando Eldorado lá, tá? Principalmente os venezuelanos. Ó, um mito europeu inspirado em Eldorado, de uma cidade perdida feita de ouro, à espera de ser descoberta por seus conquistadores. Tá? Então Eldorado é outra lenda fantástica que estimula os europeus a subir num barquinho e vamos para a América. Tá legal? Isso já depois, obviamente, da América descoberta. Outras lendas aí, essas que dificultavam a navegação. Tá? Essas lendas e crenças em monstros marinhos que assombravam os marinheiros portugueses e espanhóis. Tá bom? Quem já leu um pouco da Bíblia, já viu o Leviatã, era um monstro gigante, tá na Bíblia, que assombrava os 7 mares, tá bom? E aí comia as embarcações portuguesas e espanholas e, obviamente, seus marinheiros. Tá? Então, crença de monstros marinhos, principalmente aí no mar tenebroso, o Oceano Atlântico, isso daí intimidava muitos marinheiros a se jogar nessa aventura aí, nessa empreitada. Outra ideia, tá, é que no término do Oceano Atlântico existia um abismo, né, e que para sempre essas embarcações cairiam até o infinito. Tá legal? Então a ideia é que a Terra era rasa, que era reta, que era plana, e no final do Oceano Atlântico existia um grande abismo aí onde as embarcações cairiam e assim os marinheiros também viviam. Não sei quantos milhões de anos cairiam, porque nas lendas conta que cairiam para sempre. Muita loucura. Tá bom? Pioneirismo de Portugal. Importantíssimo para a prova. Tá? Mas isso é muito importante mesmo. Tá? As questões ligadas às grandes navegações muito mostram as motivações que a gente já viu e por que Portugal é pioneiro. Tá? Por que Portugal inicia as grandes navegações? Quais são as razões para isso? Então a primeira razão e a razão mais importante é que Portugal é o primeiro país a se formar na Europa. É o que diz aqui, ó, centralização administrativa precoce. Tá? É o primeiro. Tá? Isso é importantíssimo. Portugal é o único país a se formar na Idade Média. É, Portugal. Então, centralização administrativa precoce, tá? Ou se quiser botar o primeiro Estado nacional a se formar, é a mesma coisa que centralização administrativa. Tá? O primeiro Estado, o primeiro país. Geralmente não se fala em país na prova, vai se falar em Estado, Estado nacional. Formação dos Estados nacionais. Tá? O primeiro Estado nacional a se formar é Portugal. Tem a Revolução de Avis. Essa Revolução de Avis é feita com apoio da burguesia. Por isso, o rei de Avis vai se apoiar ao capital da burguesia, vai se aliar à burguesia para governar. Então, torna o rei muito próximo da burguesia. Foi o que a gente viu naqueles slides anteriores, né? A aliança do rei mais burguesia. Esse elo de rei mais burguesia é importantíssimo para a formação do Estado português. Tá? Vai ser assim também com os outros estados, mas principalmente para o nosso estudo, o Estado português ele é feito com a aliança do rei mais burguesia, da Revolução de Avis, do rei de Avis, com o apoio do capital, do dinheiro burguês. Absolutismo e mercantilismo. Então, absolutismo é a forma do rei governar. Esse rei é absoluto. Ele é o centro do país. Tá?
Quem se lembra um pouco da Idade Média, a Idade Média, na Europa inteira, o rei ele tem poder descentralizado, ele tem poder simbólico. O rei não manda nada, ele só manda no seu feudo. Só isso. Pô, o rei tem um grande poder? Não, ele tem um poder parecido com o poder do senhor feudal. O máximo que o rei pode ser é um suzerano de alguns vassalos, mas ele só manda na sua propriedade, tá? Na sua propriedade rural. Esse é o poder do rei da Idade Média. Quando são formados os estados nacionais, durante a Idade Moderna, né, a exceção é Portugal, que ainda é na Idade Média, esse rei deixa de ter o poder simbólico, deixa de ter o poder centralizado para ter um poder absoluto, central. O rei manda em tudo, tá? Manda em tudo. Se o rei manda em tudo, pessoal, vocês acham que o rei vai interferir na economia do seu país ou não? Sim. Por isso que o mercantilismo tem a principal característica, a intervenção do rei, ou a intervenção do Estado na economia. A gente vai falar bastante disso aí, principalmente na parte do Brasil pré-colônia, tá bom? Que eu vou falar mais sobre o absolutismo e falo mais sobre o mercantilismo. E aí exemplifico a ideia do absolutismo e do mercantilismo. Tá? Muito importante. Hoje a gente vê muitas questões ligadas a estatais e ao privado, né? Então, se as empresas têm que ser estatais ou têm que ser privadas. Nessa época aqui, né, porque diz que a empresa estatal tem intervenção do Estado. Tem intervenção, óbvio que tem intervenção do Estado. Mas nem perto do que era essa economia mercantilista. O rei se acordava com uma vontade de colocar qualquer imposto, ele fazia o imposto lá, ele criava da noite para o dia um imposto e a população tinha que aceitar. É a intervenção do rei, do Estado. Por quê? Porque ele tem o poder absoluto. Quem é que faz as leis no absolutismo? O rei. Quem é que julga as leis? O rei. Quem é que executa essas leis? O rei. Ele vai fazer uma lei para se prejudicar? Nunca. Ele vai mexer na economia do país dele? Sempre. Em favor da população ou em favor dele? Só se o rei for, sei lá, filantrópico, alguma coisa do jeito. Tá? Então, a ideia é centralização administrativa precoce, importantíssimo, cai muito. Revolução de avis, cai mais ou menos. Tá? Absolutismo, mercantilismo, ideia importante para a final da Idade Média e início da Idade Moderna, na Europa. A ausência de guerra, importantíssimo. Importante. E centralização também é importante. Porque a situação é a seguinte, pessoal. Portugal ele concorre com quem nas grandes navegações inicialmente? Só com a Espanha. Portugal inicia as grandes navegações em 1415. Em 1415, na tomada de Ceuta, Portugal tinha centralização administrativa. A Espanha tinha? Não. Portugal, em 1415, tinha ausência de guerras, já tinha expulsado os mouros do seu território. A Espanha tinha? Não. A Espanha só expulsa em 1492. Por isso ela se unifica em 1492. Então eu quero que vocês tenham essa ideia, pessoal. O que vai cair na prova? Características específicas de Portugal. Quais são as características específicas de Portugal? Centralização administrativa precoce, o primeiro a se centralizar. A ausência de guerras, por quê? Porque Portugal já tinha expulsado os mouros do seu território e a Espanha estava em guerra de expulsão dos mouros ainda, só vai expulsar em 1492. Tá? Posição geográfica favorável, aí Portugal tem um pouquinho mais favorável que a Espanha, isso aí geralmente cai. Escola de Sagres, importantíssimo, cai, muita gente erra. Escola de Sagres, tá bom? E apoio da burguesia local, a Espanha também tem, mas é importante saber. Pessoal, posição geográfica, Portugal fica na Península Ibérica, né? A Península é uma faixa de terra banhada por seus três lados por água, né? Pelo Oceano Atlântico, no caso, tá bom? Fica nessa Península Ibérica junto com a Espanha. Então a localização geográfica de Portugal é mais favorável que a da Espanha? Talvez, porque fica mais perto do Mar Mediterrâneo, fica mais perto da África, tá? Não fica tão mais perto da África, né? Tá, mas fica por ali, fica parecido, tá? Então, posição geográfica favorável de Portugal. Se olhar com a Espanha, é quase a mesma coisa. Escola de Sagres. Isso aqui é importante. O que é a Escola de Sagres? É uma sala de aula? Não. Escola de Sagres é uma praça que fica na cidade de Sagres, em Portugal. Por isso, Escola de Sagres. E nessa escola, nessa praça, se ensinava artes náuticas. O que acontecia aqui? Mostravam o uso da caravela, mostravam como se usa o astrolábio, como se usa a bússola, tá? Tudo isso trazido do Oriente, a pólvora trazida do Oriente. Então, ensinavam os portugueses a navegar.
é uma escola que ensina a navegação. Tá? É simples a Escola de Sagres. Os caras criam um monstro, enxergam na prova a Escola de Sagres e nunca viram o que é, cara. Eu me lembro que quando tinha prova do ensino médio, o cara botava Escola de Sagres, eu nem sabia o que era Sagres, cara. Eu sabia que Sagres fica em Portugal, que era uma escola que ensinava a navegar. Nunca, cara. Tá bom? Mas é exatamente isso, é simples. É uma escola que fica na cidade de Sagres, perto do porto, lá da cidade do Porto, em Portugal. Ensinava os portugueses a navegar. Quem eram os mestres? Quem ensinava? Quem já sabia. Quem que sabia navegar? Gênova e Veneza. Então esses professores, esses navegadores de Gênova e Veneza ensinaram os portugueses a navegar. E aí vão os portugueses, através do uso da caravela, da bússola, do astrolábio, da pólvora para dominação, tá? Para a guerra entre dos navios portugueses com os portos a serem conquistados, vão aprender tudo isso aonde? Na Escola de Sagres. Por isso é importante, pessoal. Questões importantes do pioneirismo português: centralização administrativa precoce, ausência de guerras, posição geográfica favorável e Escola de Sagres. Tá? Revolução de Avis pode cair, é exclusiva de Portugal, tá? É importante, é o nome da dinastia que vai seguir aí. E apoio da burguesia, a burguesia junto com muito mais capital burguês do que o capital da coroa portuguesa vai ser investido nas grandes navegações. Tá? Geralmente o rei ele incentiva, né? Vai lá que vai dar certo, mas não paga nada. Quem paga a conta é a burguesia. Tá legal aí? Posso passar aqui, pessoal? Aqui são os planos da navegação. Então, Portugal, esse nome é importante, périplo africano, tá? Tem uma questão que eu vou mostrar para vocês que leva ao erro, chama-se circunnavegação africana, tá? Vai circundar também, né? O mais correto é périplo africano, périplo vem de perímetro, vai fazer todo o perímetro do continente africano para chegar nas Índias. Lembra que o objetivo é um só, chegar às Índias, tanto português quanto espanhol, tá? Então a ideia de Portugal é fazer o contorno na África para chegar às Índias, e a ideia da Espanha é provar a esfericidade da Terra, provar que a Terra é redonda, fazer a volta ao mundo para chegar nas Índias. Nessa volta ao mundo, o que Colombo faz? Bate na América. Tá? Bate na América, não sabia que tinha um continente americano entre a Europa e o Oriente fazendo a volta. Tá? É importante nesse slide é só saber o périplo africano, plano de navegação português, e a circunnavegação, né, a volta ao mundo, a prova de esfericidade, o plano de navegação espanhol. Na prova, pode cair, se cair alguma questão ligada a isso, o périplo africano, né, que é o plano de navegação português, aí, que é quem nos coloniza. Então, em prova do Brasil, é mais história do Brasil, cai périplo africano, não cai circunnavegação. Tá bom? Aqui, pessoal, são os avanços portugueses pelo contorno da África. Ó. Então, o que vai acontecer? Em 1415, a grande navegação começa aqui, cara. Acho que o cara faz nadando. Ó. É aqui, ó. Essa é a grande navegação. O cara sai de Lisboa num barquinho em 1415 e chega em Ceuta. Tá? Aqui inicia as grandes navegações. Tá? Então, Portugal inicia esse advento aí das grandes navegações, saindo de Lisboa e chegando em Ceuta aqui, onde fica mais ou menos, hoje Ceuta fica no Marrocos. Tá? Aí vem para Açores, depois, em 1418 a 32, depois passa o Cabo do Bojador aqui, em 1434, em 1444 chega em Cabo Verde, tá? Em 1482 chega na Foz do Rio Zaire, tá? Aqui em 1488 é show. Até 1488, ninguém tinha ultrapassado o Cabo das Tormentas. Tá? Por quê? Era uma junção do Oceano Índico com o Oceano Atlântico, os caras navegavam muito perto do continente, junção de águas, batia as correntezas marítimas, acabava afundando os barcos, e aqui é uma região de muito tubarão. Né? Então os tubarões se concentram desde o século XV ali, esperando os portugueses, que toda vez faziam a mesma rota e afundavam seus navios aqui. Tá? Só que as piadas de portugueses, elas não se esgotam, cara. Olha o que Bartolomeu Dias faz. Isso em 1488. Esse é monstro total. Ele passa o Cabo das Tormentas, tá? Rebatiza o Cabo das Tormentas. É a maior conquista até então
da coroa portuguesa, passar o Cabo das Tormentas, rebatiza como Cabo da Boa Esperança, porque agora existe uma boa esperança de chegar nas Índias, né? Deixa de ser tormenta. E ele vai até as Índias? Não. O que ele faz? Ele volta para contar pro rei, cara. Ah, meu querido, tu vai ficar a vida inteira aqui em Portugal, cara, tá? Nunca mais ele subiu no navio. Só 10 anos mais tarde, em 1498, Vasco da Gama vem de Portugal, passa o Cabo da Boa Esperança, chega aqui faz uma parada aqui no continente africano, mais aqui e chega em Calicut, tá? Então Vasco da Gama, em 1498, chega às Índias. Lucro da viagem de Vasco da Gama, em 1498, nas Índias, 5.000%. Nada dá 5.000% de lucro, tá? Só as especiarias. Tá legal, pessoal? Então, Vasco da Gama chega em 1498 nas Índias, comercializa as especiarias, retorna para Portugal com um lucro de 5.000%. Tá tranquilo? Tá bom, pessoal? O comércio com as Índias é lucrativo? Não, não é. Ele ganha só 5.000%, não é. Tem que ser, cara. Nada mais é. Existe uma coisa mais lucrativa que o comércio com as Índias, as especiarias? Não tem. Quem é que vai chegar em 1500 no Brasil? Cabral. Cabral chega em 1500 no Brasil. O que ele faz no Brasil? Ele crava um marquinho lá, essa terra é portuguesa, chega em Porto Seguro, essa terra é portuguesa, e o que ele vai fazer? Vai para as Índias, cara. Lá está a felicidade. Lá está o lucro. O que vai acontecer com o Brasil de 1500 a 1530? Nada, vai ficar abandonado. Toma posse em 22 de abril de 1530 e nunca mais. Desculpe, de 1500 e nunca mais. Por que não vem mais? Vem uma expedição exploradora, outra exploradora, uma guarda costeira. Por que de 1500 a 1530 o Brasil fica abandonado por Portugal? Porque a viagem para as Índias dá 5.000% de lucro. Tá? Então, o que vai tirar do Brasil de 1500 a 1530? Nada, cara. Portugal é um país bem pequenininho. Vai colonizar o Brasil? Não tem como. Né? Território gigantesco, população pequena, ainda vindo da peste negra. Tá bom? Então, menos gente tinha. A peste negra matou 1/3 da Europa. Tá? Imagina 1/3 de Portugal morto. Não tinha ninguém. Acho que tem uns 2 ou 3 gritando lá no estado português. Né? Então, vai colonizar o território brasileiro? Não tem como. De 1500 a 1530, o Brasil fica abandonado. Por isso, o período é pré-colonial. Porque o Brasil não é colonizado. Vai ser colonizado quando? Quando que o Brasil vai começar a ser colonizado? 1530. Por que vai? Por quê? Porque o comércio com as Índias não dá o mesmo lucro, é óbvio. Se continuasse dando o mesmo lucro, o Brasil estava abandonado até hoje. Né? Só que a Espanha chega nas Índias, né? A Inglaterra chega nas Índias, a Holanda chega nas Índias, e aí aquele monopólio que Portugal tinha, só Portugal chegou às Índias, só Portugal vendia na Europa, agora tem concorrência. Quando tem concorrência, o preço aumenta ou baixa? Baixa. Baixando o preço, diminui os lucros portugueses, e aí Portugal vem resolver plantar cana-de-açúcar no Brasil. Tá legal? Então esses episódios são importantes, pessoal. Portugal chega primeiro nas Índias, tá? Nesse período chamado de grandes navegações, onde ele vai chegar às Índias, e esse comércio com as Índias é altamente lucrativo. Tá? Comércio altamente lucrativo. Imagina tu ganhar 5.000% vendendo pimenta, noz moscada, gengibre, canela, essas porcarias tudo aí. Tá legal? O cara monta hoje uma banquinha para vender gengibre e canela, o cara passa fome. Ou come a canela. Tá legal? Outra expedição aí, agora pelo lado espanhol, é do Colombo. A Espanha se unifica, vai expulsar os mouros em 1492, expulsa do seu território mais ao sul, chamado Granada, né? Os caras lá de Castela e Aragão já tinham casado, né? Isso não é importante para a prova de vocês, já tinham se casado lá, o Fernando, Isabel, e já tinham corrido os mouros em 1492 e a Espanha se transforma em um país. Transformando um país, no mesmo ano, Colombo é um genovês, mas sai por intermédio da Espanha, provar que a Terra é redonda, fazer a volta na Terra para chegar nas Índias. O objetivo dele é fixo, chegar nas Índias. Dos dois, Portugal e Espanha, chegar nas Índias. Tá? Chega nas Índias em 1498, Vasco da Gama pelo lado português,
Só que antes, em 1492, Colombo achou que já tivesse chegado nas Índias. Colombo chegou, pá, bateu nas Antilhas e soltou nas Índias. Por que os nativos da América são chamados de índios? Porque Colombo achou que tivesse nas Índias, cara. Olha a loucura do Colombo. Ele veio pro Brasil, ele sai da Espanha, pro Brasil não, desculpa. Ele sai da Espanha, bate na América uma vez. Volta para dizer que chegou nas Índias. Aí ele vem a segunda vez, bate na América, volta para dizer que tinha chegado nas Índias. Vem da Europa de novo, vem da Espanha de novo, bate na América, continua achando que chegou nas Índias. Não fez comércio nenhum. Né? No comercializou, não levou uma pimenta, mas achava que estava nas Índias. Aí ele vem pela quarta vez e acha que está nas Índias sem saber que tinha descoberto um novo continente. Colombo é totalmente perdido, cara. Tá? Totalmente perdido. Ele fez uma viagemzinha aqui, ó, da Europa até aqui. Pô, ultrapassei o mundo inteiro, fiz a volta do mundo e cheguei nas Índias. É pra vocês terem uma noção do que não se tinha noção do tamanho do globo terrestre, da grandeza do planeta Terra. Ele fez uma viagem de 3, 4 meses, não me lembro quanto deu, né, quanto tempo dá essa viagem de Colombo, e acha que descobriu um novo caminho para chegar nas Índias, e na realidade descobriu um novo continente. Tá? Quem se dá conta que Colombo não tinha chegado nas Índias, e sim no novo continente? Quem? Quem é o galo? Américo Vespúcio. Américo Vespúcio vê, pô, esse Colombo é fora da casa, cara. Esse cara descobriu um novo continente e acha que chegou nas Índias, cara. Então o Américo Vespúcio coloca um novo continente com o seu nome, América. Por isso que nós somos americanos e não somos colombinos, né? Vindo do Colombo. Tá legal? Essa ideia de chamar índio aqui, os nativos aqui de índio, é um erro geográfico lá de Colombo, lá de 1492, que chamou todo mundo aqui de índio, e na realidade é que ninguém é índio. Né? E os caras da história, da antropologia, da sociologia, tem uns caras que gostam de complicar, querem mudar, né? Já tem um tempo já que querem mudar, já mudaram, alguns livros mudaram, não são mais índios, né? São ameríndios. Piorou pros índios ainda, eu acho. Tá? Ficou pior, Brick. Tá legal? Tá bom, pessoal? Ó, o que é importante saber para a prova? Isso aqui é importante saber, já foi questão de prova, bula intercoiteira até não é cobrado muito em prova, mas o Tratado de Tordesilhas é bastante cobrado, tá bom? Então, as ideias aí como não são do acaso, tá? Então vamos simplificar as ideias. Quando que Colombo chega aqui? Colombo chega aqui em 1492. Não sabe que isso aqui é América, nem sabe que isso aqui é Índia, não sabe nada, mas sabe que tem um continente, tá? Se tem um continente, já se conhece também Cabo Verde, a gente vai delimitar áreas de atuação dos dois principais países do mundo, e únicos, europeus, Portugal e Espanha. São os únicos unificados, Portugal e Espanha. São católicos, isso é importantíssimo. Quem é a grande instituição da Idade Média? Quem é que manda na Idade Média? A Igreja. A Igreja é dona de 1/3 das terras da Europa. Não tinha país, mas tinha uma instituição, a Igreja. Então o Papa, cara, o Papa era o Papa. Né? Não é o Papa de hoje. O Papa de hoje fala ninguém dá bola. Não, cara, o Papa mandava mais que rei, cara. Muito mais que rei. Os reis pediam um benção a Papa, cara. Hoje os caras não dão nem bola pro Papa. O Papa fala, os caras não dão nem bola, não. Tá? Mas na época não, cara. Na época, os reis viajavam até o Papa para ter a bênção do Papa. O rei tinha que ser muito importante para o Papa sair da sua localidade e ir até o seu reino para abençoar a coroação desse rei. Tá legal? E esse rei tinha que, obviamente, pagar muitos tributos à igreja, para esse Papa atrair esse Papa até lá. Tá? Essa era a ideia. O Papa, hoje a gente vê a Igreja Católica de um jeito. Naquela época era a única verdade do mundo. E todos que combatiam ou tinham ideias contrárias poderiam ser perseguidos como hereges, né? Ou poderiam, por exemplo, ser condenados, que nem Galileu, a ficar isolado, para não dizer que a teoria é heliocêntrica, né? Não a geocêntrica defendida pela igreja, como tipo Copérnico, que nos deixou, né? Tipo Thomas Hobbes, que foi queimadinho lá, essas histórias. Então tem, depois virar santo. Né? Essas ideias aí, pessoal, são importantes. Saber da grandeza da igreja. E a igreja era tão grande que ela resolveu dividir o mundo. A igreja divide o mundo.
da parte do mundo para a Espanha e a outra parte do mundo para Portugal. Tá? Isso é importante. Aonde tem essa divisão do mundo? Bula intercoiteira. Tá? Agora eu mostro a bula intercoiteira e mostro o Tratado de Tordesilhas para vocês. Então, buscando essa ideia, ó, 1492, descoberta, né, de Colombo, descobre um território, tá? Vai ser medidas as léguas para dar essa ideia de, como chama, sei lá, de riqueza, ou de, como chama quando tu vai, de explorar até 100 léguas, né, são exploradas por Portugal, após 100 léguas de Espanha. Depois eu explico melhor para vocês, essa parte tem um texto aqui, eu leio e vocês vão exemplificar bem, tá? Então, a bula intercoiteira de 1493 é feita pela Espanha e o Papa espanhol, tá? Para dar 100 léguas à Espanha a partir de Cabo Verde. Portugal não concorda, por isso foi firmado o Tratado de Tordesilhas 2 anos depois. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. E o Utpoceito eu mostro também depois para vocês aqui. Olha só. Bula intercoiteira. Proclamada pelo Papa Alexandre VI, a bula intercoiteira dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Fora traçada uma linha imaginária que passava 100 léguas da costa das ilhas de Cabo Verde. Tá? O que estivesse a oeste seria espanhol e o que ficasse a leste seria português. Então tu pega Cabo Verde e percorre 100 léguas. De Cabo Verde até 100 léguas, terras portuguesas. 101 léguas, terras espanholas. Tá bom? Agora no mapa mostra ali. Portugal não concorda com a bula intercoiteira. Isso é importante. Quem não concorda com a bula intercoiteira? Portugal. Portugal exige um novo tratado. Chama-se Tratado de Tordesilhas, 1494. Vocês podem ver, ó. Colombo chega em 1492 e 1493 já tem um acordo entre Portugal e Espanha. Portugal não concorda, tá? Por isso um novo tratado, 1494. Sabendo que o Oceano Atlântico havia muitos territórios para serem explorados, os portugueses pediram que fosse feita uma nova divisão, ajustada a seus interesses. Novamente, o Papa Alexandre VI mediou a discussão e modificou a distância, que a linha passaria de Cabo Verde. Agora não seriam mais 100 léguas, né, como fala a bula, e passaria 370 léguas, o que permitiria mais mobilidade dos portugueses na exploração do Atlântico. Bula, pessoal, é uma lei do Papa, tá? Bula papal, uma lei feita pelo Papa, chama-se bula, tá bom? Então, primeiro faz o Papa Alexandre VI a bula intercoiteira em 1493, depois de um ano de descobrimento da América, né, 1492, colocando de Cabo Verde 100 léguas terras portuguesas, a partir daí terras espanholas. Portugal não concorda, e aí se firma um novo acordo, um tratado feito na cidade de Tordesilhas, por isso o nome Tratado de Tordesilhas, onde aumenta de 100, né, de 100 léguas para 370. Aqui tem um mapa, pode passar para mim. Esse mapa a gente entende um pouco melhor. Ó, aqui está Cabo Verde, aqui está a bula intercoiteira e 100 léguas. Ó. Então a bula intercoiteira passa aqui, pessoal, nessa linha. Ó. Pega-se Cabo Verde, mede 100 léguas daqui. Daqui, dessa linha imaginária aqui, para cá, tudo é da Espanha. Todo esse território aqui é da Espanha. Tá? Onde é o Brasil hoje seria Espanha. Toda a América é da Espanha. O que Portugal ficaria? Portugal ficaria com esse lado, toda a costa africana. Tá? Então, pela ideia da bula intercoiteira, pega Cabo Verde, possessão portuguesa, de Cabo Verde, 100 léguas, terras, até 100 léguas, terras portuguesas. Então, daqui para cá, terra de Portugal. Passa de 100 léguas, 101 léguas, já começa a ser território espanhol. Então, todo novo mundo descoberto seria da Espanha. Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? Isso daí é muito importante que vocês entendam. Quem não concorda com a bula intercoiteira? Portugal. Portugal não concorda com isso. Então, Portugal não quer só 100 léguas, ele quer mais léguas. Por isso, entra o Tratado de Tordesilhas, que aumenta de 100, ó, para 370 léguas, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, tu pega Cabo Verde, ó, mete uma linha imaginária, 370 léguas daqui. Ó. Por isso que toda vez que a gente estuda Brasil, pessoal, a gente estuda o Tratado de Tordesilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas vai dividir a parte do Brasil que fica para Portugal, aqui,
e aqui Espanha. Tudo aqui seria, lá desde o Canadá até a Patagônia, seria a América Espanhola, com exceção dessa parte aqui, seria a América Portuguesa, que é o Brasil. Tá legal? Esse mapa aí, pessoal, é o mapa do mundo dividido entre o Papa Alexandre VI, Portugal e Espanha. Eles vão dividir o mundo. O Tratado de Tordesilhas a gente aprende muito no colégio quando a gente estuda história do Brasil. E eu me lembro, todos os meus professores de história falaram que o Tordesilhas, né, que o Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil. Ele não divide o Brasil. O Tratado de Tordesilhas divide o mundo inteiro. Ou parte do mundo é espanhola, ou parte do mundo é portuguesa. Tá? Vai passar, esse tratado passa coincidentemente bem no meio do Brasil, passa. Ó. Aqui é a Ilha de Marajó e aqui mais ou menos onde fica a Laguna em Santa Catarina. Vai fazer um corte reto, tá bom? Parte mais ao leste, terras portuguesas, terras mais ao oeste, terras espanholas. O Portugal fica com essa parte onde é o Brasil e com o continente africano. Quem faz o tráfico de escravos? Hã? Quem faz o tráfico de escravos? Portugal. Por quê? Porque é dono da África. Tá? Por isso que Portugal incentiva o tráfico de escravos. Por quê? Porque ele é um comércio lucrativo para Portugal. Ele ganha impostos com isso. E tem possessões, tem feitorias na África, onde pega esses escravos e vende, principalmente para o Brasil. Aí. Tá legal? Pode passar, por favor. Aqui, pessoal, vai começar as desavenças. Por quê? Chama-se ut posseits. É um princípio lá do direito romano que é posta a terra para quem utiliza. Tá? Posta a terra para quem utiliza. Isso aqui vai dar ideia depois para o uso capião. Né? Pô, tem um terreno lá, não uso. Se o cara bota uma casa lá, eu não tiro o cara até 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo é, esse terreno passa a ser dele. Porque ele está utilizando a terra que eu não utilizo. Então, posta a terra para quem utiliza. Quem vai proclamar esse direito, esse princípio do direito romano? Quem não possui terra. Quem que não possui terra? França, Inglaterra, Holanda. Estes países que vão surgir, que estão surgindo, eles não possuem terra no mundo. Quem é que possui terra? Portugal e Espanha. Não é? Então, ó, fórmula diplomática estabelece o direito de um país ou um território, o direito é esse fundado pela ocupação efetiva. Portugal ocupa efetivamente o Brasil? Não. Tá bom? E prolongada, e independente de qualquer outro título. Então, se o Tratado de Tordesilhas diz que parte do Brasil é de Portugal e Portugal não utiliza, é isso que a França está reclamando, é isso que a Inglaterra está reclamando, é isso que a Holanda vai reclamar. Ó, previsivelmente, França, Inglaterra e Holanda, que tinham saído atrasados da corrida ultramarina, também saíram atrasados na ideia de se formar como um país, passaram a contestar a validade jurídica do tratado firmado em Tordesilhas. A crítica mais devastadoramente irônica foi feita pelo rei Francisco I da França, que ele manda uma carta ao Papa dizendo o seguinte, ó, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Quem é esse Adão? O primeiro homem, aquele da Eva, né, comeu maçã e tal. Então, pela ideia do rei da França, ele queria saber aonde que está no testamento de Adão que a Terra, o planeta Terra inteiro, ou é da Espanha ou é da França. Obviamente, ele está questionando esse rei, esse Papa, né, que dá o título de dono da terra, né, de possessões de terra para Portugal ou para a Espanha, deixando a França de lado dessa partilha. Com essa frase, deixou claro que não pretendia reconhecer a soberania de Portugal sobre o recém-descoberto Brasil. E a gente vai ver na história do Brasil que a França invade o Brasil, né, por 2 vezes. Justamente porque não concorda com o Tratado de Tordesilhas. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Ó, viagem de Cabral ao Brasil. Então, Cabral vem ao Brasil, ele vai desviar a rota. A ideia, ele recebe ordens para tomar posse do Brasil justamente por quê? Porque pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, Portugal tem direito ao Brasil. Tem que tomar posse desse território. Então ele sai de Portugal, chega na cidade que tem o nome de Porto Seguro, lá na Bahia, justamente porque chega, o porto é seguro para que Cabral chegue. Ele chega, crava lá, faz um coisinho desse tamanhinho lá, dizendo que aqui terras portuguesas e tal, toma posse do Brasil, faz esse marco aqui e vai
para as Índias fazer comércio. Tá bom? No retorno, ele não se perde. Tem ideia da casualidade, que ele se perdeu, né? Por acaso, no retorno ele não se perde, ele chega direto. Tá? Ele só se perde na ida, na vinda para cá. Então essa ideia da casualidade, né? Ou da intencionalidade, a gente vai falar durante o Brasil, a pré-colonização brasileira. Tá? A gente vai ver que ela é mais aceita em Portugal, que foi por acaso que Cabral chegou aqui, do que aqui no Brasil, que Cabral sim teve a intenção de tomar posse do território e seguir viagem para as Índias. Tá legal, pessoal? Vamos fazer um intervalo.